Então, turma, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o artigo de opinião, esse tipo de texto. O artigo de opinião, ele é um texto, tipo dissertativo, argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista, né? E ele tem a seguinte estrutura: introdução, desenvolvimento e a conclusão. A introdução, onde é evidenciado aquilo que vai ser falado. No desenvolvimento, a exposição dos argumentos de defesa, do ponto de vista, vai ser defendido, e a conclusão, o fechamento dessa ideia, né? Da ideia abordada ao longo do texto. Então vamos ver o que fala aqui também, uma outra definição, sobre o artigo de opinião, aqui traz a apostila. Artigo de opinião é um texto da esfera jornalística com o objetivo de demonstrar o posicionamento do autor sobre determinado assunto. É necessário que aquele que produz esteja bem informado, ou seja, uma autoridade no assunto, desenvolvida. As temáticas costumam ser cotidianas, a fim de demonstrar diferentes posicionamentos sobre um tema passível de discussão. Para se produzir um bom artigo de opinião, deve-se compreender bem a estrutura, reconhecendo suas principais características. Nós já vamos ver as características aqui no artigo de opinião, mas vale a pena lembrar que ele tem a mesma estrutura de um texto dissertativo, as características, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, colocado um título, pode ser colocado um título, né? Esse título tem que ser instigante, chamar a atenção do leitor. Então vamos ver as características desse gênero artigo de opinião. Características: redigido em primeira ou terceira pessoa, né? O artigo de opinião pode ser redigido em primeira ou terceira pessoa. A argumentação bem construída, né? Argumentação bem construída, né? Bem elaborada, embasada até em argumentos de autoridade também, né? Pode ser formada nesse sentido, com argumentos de autoridade, citando algum especialista ou ser especialista no assunto, como foi falado, né? Ser especialista. O título é instigante para chamar a atenção, né, do leitor. A linguagem acessível e objetiva, né? Ser bem objetivo, não evitar redundância, é a linguagem que todos entendam, não é uma linguagem muito rebuscada, mas dentro da linguagem formal, né, do gênero padrão da língua, que o artigo de opinião ele vai se aproximar desse gênero, né, o tipo de estrutura para escrevê-lo. O posicionamento do autor deve estar evidente, né, a hora que ele vai colocar as suas ideias, a hora que ele vai colocar as suas argumentações, tem que ficar bem claro, né, o seu posicionamento. Os verbos dizer, o verbo dicende, né, no presente do indicativo e no modo imperativo. Então, produzir um artigo de opinião é parecido como produzir, né, um texto dissertativo, ou seja, é um tipo de texto dissertativo, né, onde nós devemos obedecer a sua estrutura e suas características, ok? Hoje eu quero deixar então para vocês, turma, sobre o artigo de opinião, uma proposta que vocês façam em casa, né? Produzir um artigo de opinião sobre o seguinte tema: a sociedade e suas violências, ok? Um abraço em todos.